te amo, pastor. Vamos orar. Pedir a Deus que fale ao nosso coração. Melhor dizendo, continue falando ao nosso coração. Tive o prazer de conhecer a Keila, mulher que tem ministrado lá na igreja, no departamento infantil, nos ajudado muito. Só conhecia de ouvir falar, nunca tive o prazer de vê-la ministrar. E Deus tem falado muito ao nosso coração, amém? Feche os seus olhos, vamos estar orando. Querido Deus, Pai amado, continua falando no nosso coração, usa a Tua palavra, usa o Teu Espírito, fala conosco, como nós temos ouvido, ministrados, o Seu querer, a Sua vontade, a Sua estratégia, o Seu mover, o Seu propósito. Usa-nos, Senhor, de uma forma tremenda para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus, pela oportunidade de estarmos juntos, numa conferência desse assunto de evangelismo, missões, de cumprir o propósito de Deus entre as nações, no mundo, enfim, algo importantíssimo, que é a identidade da igreja, a missão da igreja. A igreja sem missões, ela está morta. A igreja sem um propósito, ela não existe. Ela pode soar muito, mas não tem vida. E Deus colocou uma palavra no meu coração, eu queria compartilhar sobre chamado, vocação e cumprir o propósito de Deus. E eu queria antes, assim, definir com você o que é vocação, o que é chamado, o que é vocação, e depois nós vamos falar do propósito de Deus, e nós vamos ser bem breves. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11 e 12, nós vamos falar primeiramente sobre vocação e depois sobre chamado. Nós ouvimos muitas canções, ouvimos muitas coisas, chamado, vocação, e a Bíblia faz uma distinção entre as duas coisas, apesar das duas coisas geralmente aparecerem juntas, em alguns momentos do Novo Testamento. Amém? Mas é importante, todos que estão aqui, entendo eu, têm uma vocação ministerial, e é interessante, é importante nós termos esses conceitos bíblicos a respeito de vocação e chamado claro no nosso coração, para que nós possamos cumprir, através do Espírito Santo, plenamente o propósito de Deus aqui na terra. Amém? Glória a Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 11 e 12. E não tendo esses dois conceitos claros no nosso coração, na nossa mente, vai, evidentemente, nos prejudicar em relação ao Espírito Santo, naquilo que Ele quer fazer conosco para o cumprimento do propósito de Deus. Amém? Se eu tenho conceito, me facilita colaborar com o Espírito Santo e com as alegações do Evangelho na minha vida, para cumprir o propósito de Deus. Esses conceitos não estão bem definidos, vai ter dificuldade, e nós fomos vocacionados e chamados por Deus para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Amém? E nós não queremos ser nenhuma dificuldade para o Espírito Santo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém. Verso 11 e 12 diz assim: por isso também não cessamos de orar por vós. Depois você lê os versículos anteriores, dos quais ele descreve a razão pela qual ele começou a orar por eles. Ele fala do mundo, fala do propósito de Deus na vida deles e da esperança deles e de tudo que está acontecendo, do julgamento futuro de Deus. E aí ele chega na conclusão: eu preciso orar por vocês. Aí nós vamos entrar na oração que ele fala da vocação. Amém?
Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Primeira coisa aqui, ele não ora para que Deus dê vocação. Você já é vocacionado, amém? As perguntas que a Keila falou sobre as crianças: quem sou eu? Da onde venho? Para onde vou? O que eu estou fazendo aqui são perguntas do existencialismo, são perguntas que o homem faz. Ele precisa se definir, ele precisa se conhecer. Aí o homem se define ou se conhece através da existência dele. Eu estou falando de antropologia relativista, humanista, sem Deus, ateu. A pessoa sem Deus, ela responde essas perguntas através da sua existência, através da sua vida. O homem sem Deus entende que ele não tem uma vocação pré-determinada, porque ele não considera Deus em nada. Então ele entende que, vivendo, ele vai com a vida formulando, no decorrer da sua vida, formulando quem ele é, o que ele faz, o que ele vai fazer para viver, o que vai dar sentido na vida dele, o que vai dar significado na vida dele, o que vai dar esperança no seu futuro, é no decorrer da vida. Ele não considera Deus, amém? Então, ele define a existência dele, eu existo para isso, e a partir da existência dele, ele define quem ele é, amém ou não? Mas a antropologia bíblica e do Novo Testamento diz que quem define você é Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e diz para ele: cultive, faça cultura. Ele veio pré-estabelecido, pré-determinado, com uma função, vocacionado para fazer cultura, cultivar. Amém ou não? Eu tenho uns olhares que ficam espantados assim. Você tem que saber de onde você veio, quem você é, para onde você vai e o que você está fazendo aqui. Senão você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus. Então, por isso que é importante saber conceituar vocação e chamado. Não é mesmo, professora? Tu viu que somos crianças espirituais. Uma grande tarefa no mundo. Isso é o primeiro passo que a gente vai fazer. Amém? Então ele não ora pedindo uma vocação, por quê? Você já é vocacionado. Desde quando? Aí um vai falar: desde que eu nasci. Outro vai falar: desde o ventre da minha mãe. Aí Efésios capítulo 1 diz: desde a fundação dos séculos. Antes que houvesse sol, universo, estrela, luz, só Deus. Na verdade, Efésios capítulo 1, verso 3 ao 5, diz que você foi escolhido quando Cristo foi escolhido. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, onde nós fomos escolhidos nele. Ele foi escolhido na eternidade. Deus decretou e escolheu Jesus Cristo para unir o seu Filho unigênito que estava no seu seio. E quando ele escolheu esse homem chamado Jesus Cristo, o Jesus ungido, Jesus de Nazaré, ele escolheu na eternidade para que esse homem fosse unido ao seu Filho unigênito que estava no seio dele. Ele escolheu você para ser membro da igreja, que é o corpo desse homem-deus. Primeiro a cabeça, depois o corpo. Não é assim que nasce? Eu estou olhando a Bíblia, não estou pregando. Ali, quando ele se tornou a pedra angular do universo, do qual ele é o primogênito de toda a criação, da onde ele criou tudo. Ele não é o primeiro que foi criado, ele é a primazia da criação, é a partir dele, nele, por causa dele e por ele, todas as coisas foram criadas em Jesus Cristo, o Deus homem. 100% Deus, 100% homem. A fim de que Deus pudesse ver toda a glória dele
nesse Filho, ou nesse Deus homem. Hebreus capítulo 1. Colossenses, para que toda a divindade estivesse nele. Isaías 42, para afeição e amor, todo o amor que ele tinha nele mesmo, antes da fundação dos séculos, nele na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, agora ele podia ter num homem, Deus. Por isso que ele fala em Isaías 42, esse é o meu servo, onde eu tenho todo o meu prazer, toda a minha afeição está nele. Tudo isso para a glória dele. Ali você foi vocacionado. Ali você foi chamado. Eu costumo dizer, quando você perde tempo aqui na terra, quando você desperdiça tempo aqui, você não está desperdiçando o teu tempo, a sua vida, você está desperdiçando Cristo. Você não está aqui a passeio. Você não está aqui... Você está aqui vocacionado, chamado e vocacionado para cumprir um propósito de Deus aqui na terra. Deus tem uma missão e Ele cumpre essa missão através de várias missões, através de várias vocações. 1 Coríntios capítulo 12, verso 6, a diversidade de trabalhos, mas um único Deus opera tudo em todos. Deus está operando em você. Você pode dizer glória a Deus? Por isso também não cessamos de orar por vós, para que nosso Deus vos torne dignos da vossa vocação e cumpra com poder do Espírito Santo, com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Deus tem um propósito, e Paulo está orando para que Deus derrame poder na sua vida, opere o poder na tua vida, para que você viva dignamente segundo a vocação. Sem poder de Deus, você não vive dignamente a vocação no qual você foi vocacionado. Digno, Ele é o único digno. A sua vida com o poder de Deus, você operando, com o poder do Espírito Santo na sua vocação, a sua vida fica no nível de dignidade. Você não se torna Deus, mas toda a sua vida, seu casamento, todos os seus relacionamentos, a sua vivência aqui na terra, entra num nível de dignidade. Ele é o único digno de abrir o livro, digno, nível de Deus. Você está na terra, vivendo a vida celestial, a imagem do Filho de Deus, a imagem do celestial. 1 Coríntios capítulo 15. Amém? Você está dando para ampliar a sua mente a respeito daquilo que Deus é e do que Ele já fez com você? Você pode dizer glória a Deus? Amém? Ele não está fazendo nada novo, Ele só está botando poder para mover isso que Ele já fez na sua vida. Se o torne digno na vocação e cumpra com poder o propósito de toda bondade e obra de fé. Verso 12, a fim de que, qual o objetivo, para que é isso? A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós. Nós temos uns mantras, umas rezas na igreja, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, amém? Não é isso? Aí está explicando aqui, só tem um jeito de Jesus Cristo glorificar o nome dele em você, Ele te dando poder para que você cumpra o propósito do Pai através da vocação que Ele já te deu antes da fundação do século. Não é cantando, é trabalhando, é indo segundo a vocação que Ele te deu, amém? Nós vamos chegar lá. A fim de que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua alegria, a sua glória, a sua felicidade, o seu contentamento, a plenitude do seu ser, está em você atuar na sua vocação, pela unção do Espírito Santo, para cumprir o propósito de Deus na terra. Eu quero ser feliz, pastor. Então, descubra a sua vocação, seja batizado no Espírito Santo e vá trabalhar. Não, mas eu pensei que eu ia... Não, é isso. Não te reescreve uma outra Bíblia, se você quiser. Mas isso é dito por aquele que criou o universo e te chamou. Agora, se você quer um outro evangelho, fique à vontade. Pode fundar uma igreja. E eu estou com tudo e não estou prosa. Vai ter um monte de gente para te seguir. Vocação.
para o meu melhor entendimento meu, eu penso dessa forma. Há uma vocação ministerial, há uma só vocação. Eu faço uma diferença em vocação ministerial e minha vocação profissional. Há pessoas que têm uma dupla vocação, uma vocação profissional e uma vocação ministerial. Eu digo que a vocação ministerial é aquela restrita à igreja. Tem muitas pessoas com uma vocação ministerial aqui, todos nós. Mas tem pessoas na igreja que não têm uma vocação ministerial, tem uma vocação só. Vocação é aptidão, uma competência de fazer algo segundo no caminho que Deus estabeleceu que você andasse. Amém? Então você pode, apesar de você não ter uma vocação ministerial, você pode, no seu trabalho como enfermeiro, como médico, como advogado, comerciante, seja qual seja a sua vocação, a sua aptidão ou talento profissional, com excelência, através do amor de Deus, ganhar almas para Jesus, fazer discípulos, cuidar das crianças, fazer trabalho social e tudo e tal. Usar todos os seus recursos financeiros, ou boa parte deles, levando em consideração o ensino do Novo Testamento a respeito de prosperidade, que é 1 Timóteo capítulo 6, verso 8. Se você tem o que comer, o que vestir, tá bom. O resto é obra. É estranho isso, ouvir isso, né? Fala para o teu irmão, estranho isso, né? É o Novo Testamento. Você tem o que comer, você tem o que vestir. Você ganha 10 mil por mês, você tem o que comer, tem o que vestir. O resto é ajudar as pessoas. É a cabeça de Paulo. Isso é igreja primitiva, mover de Deus, Pentecostes, sabe essas coisas, né? Esse é um ensinamento. E se você for ler o texto, 1 Timóteo capítulo 6, ele começa a discernir, a descrever as coisas a respeito das palavras de Jesus e do seu ensinamento, a respeito de uma vida simples. Ele está falando das palavras do Senhor Jesus Cristo, e diz isso. Então isso que eu estou dizendo aqui é palavra do Senhor. Você tem o que comer, você tem o que vestir, está contente. O resto, ajudar na obra, ajudar os necessitados. Bom, isso foi um parênteses, fecha aí. Eu estou falando que, com o que eu quero falar com isso? Essa tua vida, essa tua existência, o ser vocacionado, o ser chamado por Deus na terra, tudo que você tem, o céu te deu, e não é para você. O cara ganha 10 mil reais, todo o dinheiro dele está comprometido, com roupa, sapato, cartão de crédito, faculdade, carro e outro carro e tal, e comprei uma casa nova, e prestação, tal. Dá o dízimo, não sobra nada. Estou cumprindo o propósito de Deus. Qual o propósito de Deus? Amém? Então, pensar sobre a nossa vocação, pensar sobre o nosso chamado e as alegações do Evangelho sobre nós nos confrontam. Estou cumprindo o propósito de Deus, ou estou usando a vocação ministerial, ou estou usando o reino como meio para alcançar meus fins? Só dessa forma, usando a vocação, você vai ser feliz, você vai ter a glória de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Chamado, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Me perdoe o tempo que eu estou perdendo aqui, definindo esses conceitos, mas é muito importante para aquilo que eu vou falar em seguida, tá? Amém ou não? Amém. Me perdoe qualquer coisa, isso é muito básico. Isso é o que nós somos. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, chamado. Fala assim, você achou? Diga amém. Eu vou ler o 8, porque ele introduz que nos salvou. Pode ficar não muito claro para você de quem está se referindo. Então, verso 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu,
Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aí ele fala, Deus que nos salvou, amém? Deus que nos salvou e nos chamou, com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos. Não foi na barriguinha da mamãe, não, foi antes. Que houvesse uma estrela, universo. Antes que ele pensasse na distância perfeita do Sol com a Terra, ele pensou em você. E te chamou. Então, quando vem a salvação, você só sabe que é salvo quando Ele te chama. Ele chamou você, opa, João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você não sabia que era ovelha de Jesus. Aí Jesus falou assim, oi. Aí tu, opa, isso enche meu coração, é isso que eu estava buscando. Esse buraco no meu coração se chama Jesus. Eu não sabia, quando ouvi a voz dele, ele entrou na minha vida. Não pertenço mais a ninguém, sou dele para sempre. Amém? Glória a Deus. Essa é a nossa história. Ninguém venha a mim se o Pai não trouxer. Você foi direitinho. Você pode dizer glória a Deus com isso? Então você tem chamado. O chamado é Romanos capítulo 1, se eu não me engano, no verso 7, ele fala assim, quando ele se dirige aos romanos, fala, chamados para serem dele. Santa vocação, chamados para serem dele, membros do corpo de Cristo. Amém? Eu fui chamado para ser membro do corpo de Cristo, e eu tenho uma vocação. Todo aquele que é chamado para ser membro do corpo de Cristo, tem uma vocação através da qual Deus vai cumprir o seu propósito. Essa vocação pode ser apenas a sua profissão, ou a sua profissão uma vocação ministerial na igreja. Isso está claro? Diga glória a Deus, por favor. Amém? Então, você pode fazer missões. Ah, não tenho nenhuma vocação na igreja. Eu não estou trabalhando no departamento infantil porque eu não tenho tempo. Eu não estou no ministério de música porque eu não tenho tempo. Mas você pode fazer missões no teu trabalho. Você não tem desculpa. Todos nós fomos enviados. Amém? Glória a Deus. Acabou essa desculpa. Eu não posso ser pastor, não posso ser diácono nem músico. Então estou livre, vou só dar oferta e vou viver feliz para sempre comigo mesmo. Não. Você vai chegar no céu, o que? E aí? Amém? Agora eu quero entrar para a gente entrar e terminar nas alegações do Evangelho. O Evangelho faz algumas alegações sobre a nossa vida. E o erro, daí que eu quero entrar com a palavra pastoral e profética. O erro é lidar com essas alegações do Evangelho apenas na visão ministerial, em vez da visão de discípulo. Lidar com as alegações do Evangelho com a ótica ministerial, não vou cumprir o propósito de Deus, eu vou me enganar. Mas se eu me relaciono com essas alegações do Evangelho que eu vou mostrar agora, através do seu chamado de ser membro do corpo de Cristo, de estar ligado a Ele, de ser discípulo, de ser igual a Jesus, não é assim? Não é assim que a gente cantou? Só isso já serve para a gente, pode ir embora. Ser igual a Jesus. Eu não posso cumprir o meu ministério se eu não sou igual a Jesus. E as pessoas querem cumprir o ministério sem ser igual a Jesus. Não dá. Atos capítulo 20. Porque o seu primeiro chamado é ser igual a Jesus. Igual a Jesus, cumpre o seu ministério. Atos capítulo 20. Eu costumo dizer que a gente vive uma crise de antinomianos missionários. Não dá para explicar isso agora, essa é uma longa história. Mas vivemos uma crise missiológica na igreja.
Isso é outra conversa. Atos capítulo 20, verso 17. Quanto tempo eu tenho? Eu quero só mais 15. Não, eu quero trazer um sanduíche para você. É o suficiente, só para a gente ir para casa. Atos 20, verso 17 até o 27. Você está municiado com alguns conceitos para entender esse texto aqui, o que Paulo está falando aos presbíteros da igreja de Éfeso e Mileto. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho, tá? Arrependimento para com Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está perdido por causa da soberania de Deus, por causa do juízo de Deus, por causa da justiça de Deus, por causa da lei de Deus, tá? Estou perdido. Aí vem a boa nova do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele se fez maldição da lei na cruz do Calvário por tua causa. Você tem um Salvador, você não precisa ficar chorando aí, amém? É isso. É a primeira notícia ruim, depois a notícia boa. Não tem como evangelizar se você só dá notícia boa. Você tem que dar notícia ruim, depois a notícia boa. Você está perdido, explicar para ele por que você está perdido. Então eu estou perdido, sim, mas agora eu vou te apresentar o Salvador. Arrependimento com Deus e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nenhuma novidade, porque todos nós temos ministério, a gente está explicando isso para todo mundo desde que a gente é gente. Não é? Amém? Não é, professora? Isso aí. Continua no verso 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contudo que eu complete minha carreira, diga, minha carreira. E o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, olha só, não considero nada as alegações do Evangelho que vêm sobre mim, risco, dificuldades, desconforto, desafio, não me detém, porque o Evangelho tem essas alegações. Você vai correr risco, não tem como o Evangelho vai te impulsionar para algo que você não sabe o que vai acontecer. Isso é risco. Ele vai te impulsionar, vai te levar para um lugar de dificuldade, onde você vai sofrer dano. Isso é o Evangelho. Você vê a história, isso aí não é algo pontual da vida de Paulo. Estou constrangido no meu espírito para ir, estou me movimentando em direção a um lugar que eu não sei o que vai acontecer. Eu estou me movimentando numa situação que eu não tenho controle. Eu estou me movimentando por uma situação que eu vou sofrer dano, que eu não sei o que vai me acontecer, riscos. Isso não é pontual, não está acontecendo com ele somente aqui. Tu vê a conversão dele, capítulo 9, ele tem um encontro com Jesus Cristo, ele é chamado por Jesus, e ele fala para Paulo: e entra na cidade. E aí? Você vai saber depois o que vai acontecer. Os companheiros dele de viagem levam ele para um tal lugar, que ele não sabia onde é que era, não sei como eles acharam aquele lugar, como é que foi a história. Risco. Aqueles companheiros vão embora, ele fica sozinho em casa. Desconforto, trabalho, dificuldade. Ele chama alguém, vai lá, apelidado de Tarso, está ali,
é um escolhido, eu chamei, tenho uma vocação, vou usá-lo. Ananias falou, mas o senhor não sabe o que está fazendo? Sumiu da história, né? Nunca mais falou. Toma cuidado com essas coisas, você fala com Deus. O cara desapareceu. Não acharam o corpo até hoje do Ananias. Deus sempre sabe o que está fazendo, amém? Então, estou mostrando para você que essas alegações, aí depois eles vão para Antioquia, o Espírito Santo vem, me separa Paulo e Barnabé para a obra missionária. Para onde? Fazer o quê? Vai procurar quem? Impor as mãos, e o Espírito Santo enviou a eles. Eles foram enviados. Para onde? Fazer o quê? Não sabe. Paulo quer ir para um lugar, quer ir para a Ásia, o Espírito Santo em Barrera, desce para Trode, tem uma visão na noite, vai para a Macedônia. Aonde na Macedônia? Fazer o que na Macedônia? Vou me hospedar onde? Vou ter com o quê? Não sabe. Estou agora constrangido no Espírito, o Espírito Santo está me levando para um lugar, não sei o que vai acontecer. Riscos. Dificuldades, desconfortos, desafios. Não dá para falar cada ponto, só passar. Supremacia do Evangelho. Não tem nada precioso na minha vida. Relacionamentos. Ele passa 3 anos no lugar chorando com as pessoas, ele tem amigos. O Evangelho, as alegações do Evangelho são supremas, estão acima dos meus relacionamentos afetivos, acima dos frutos. Não vou ver os frutos, não vou desfrutar dos frutos. Eu não estou obedecendo a Deus e os resultados estão na mão dele. Esse tipo de ótica, de apreciação, de se relacionar com as alegações do Evangelho, somente através da carreira, não através do ministério. Ele fala, para cumprir a minha carreira, ou seja, cumprir o meu chamado. Qual é a minha carreira? Andar com Jesus. Qual é a minha carreira? Qual é o meu chamado de membro do corpo de Cristo? Andar com Jesus. Só aquele que anda com Jesus vai cumprir satisfatoriamente a sua vocação e o propósito de Deus. Se você olha as alegações do Evangelho por meio do ministério, você vai administrar essas alegações. Quando você anda com Jesus, você anda com Jesus. Você é parecido com Ele. Você está na missão igual a Ele. Você tem um caráter dele. Então você não trabalha para resultado. Você obedece a Deus por causa de Deus mesmo. É tudo diferente. É tudo totalmente diferente. Por isso que ele bota a carreira em primeiro lugar. 2 Timóteo capítulo 4 mostra a carreira dele. Vale a pena dar uma olhadinha. 2 Timóteo capítulo 4. Segunda Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8. Esse ponto, esse segundo ponto, eu quero que você grave isso. Eu só posso cumprir o ministério, a vocação ministerial, tudo que nós estamos falando aqui, tudo que a Keila está fazendo, tudo que nós estamos fazendo segundo a nossa vocação ministerial, todas as estratégias, elas só serão bem-sucedidas se aquele que segue a Jesus esteja nessa vocação ministerial. Amém? Só para destacar a carreira. Verso 6. Quando a mim estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira. Eu segui a Jesus. Fui discípulo de Jesus.
Eu preguei o evangelho que ele me deu. Andei com Jesus. Fui chamado para andar com Jesus. E esse ser que anda com Jesus foi vocacionado. Ele fala aos presbíteros em Mileto, os presbíteros de Éfeso em Mileto, ele fala: passei no meio de vocês, passei por vocês pregando o evangelho de Deus. Essa é a vocação ministerial dele, ensinar o evangelho de Deus. Qual é a sua vocação ministerial? Departamento infantil. Passou por nosso meio no departamento infantil, no evangelismo, no ministério de música, ensinando, enfim, sua vocação ministerial. Eu passei aqui, mas quem é esse ser que passou no nosso meio, ensinando o evangelho de Deus? Esse ser é o ser que anda com Jesus, é um discípulo de Jesus. Completei a carreira. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já não fala de ministério, amém? Glória a Deus. O ministério não é dele, é do Senhor Jesus Cristo. A carreira é dele, andar com Jesus. 8. Já agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida, a sua vinda. Aquele que anda com Jesus tem uma esperança viva. A esperança não está no ministério, a esperança está em Jesus. Eu andei com Jesus a minha carreira toda. Qual é o meu prêmio? Está com Ele para sempre. Qual é a minha recompensa? Está com Ele para sempre. Você trabalhou esse tempo para quê? É para ter mais publicações, para ter mais visibilidade, para alcançar mais pessoas? Não! Eu não trabalhei por resultados. Eu obedeci porque eu ando com Ele. Qual é a minha recompensa? Ele. Você não vai conseguir se relacionar da forma bíblica, como o Espírito Santo quer, com as alegações. Vai vir riscos, você vai administrar. Não vou, peraí, tal, não isso, tal, você, não quero. A nossa vida natural, sem andar, a parte de Jesus... Mesmo que eu tenha uma vocação ministerial de pastor, vou falar de mim, de mestre, de ensinar. A parte de Jesus, eu resolvi não seguir Jesus, resolvi só analisar a vida através da minha vocação ministerial. Não vou seguir a Jesus. Eu só vou falar da revelação da palavra de Deus. Eu vou administrar. Vai para lá, não é bom. Vem para cá, também não vou. Porque o homem, a parte de Jesus, quer conforto, evita desafios e detesta correr riscos. Correr riscos, não saber para onde você vai, não saber para onde vai estar o sustento, você não tem controle sobre nada. Isso é uma prescrição de ansiedade. Mas aquele que anda com Jesus não anda ansioso. Mateus capítulo 6. Você está andando comigo, está me adorando, só tem a mim como Senhor. Eu sou o seu Senhor, onde você ama, onde você serve e é devoto, não vai ficar ansioso. Mas se você tem dois senhores, você vai ficar ansioso. Por que você anda ansioso? Porque você não está seguindo a Jesus, está vivendo só o seu ministério. Viu como é que é importante conceituar as coisas para que nós possamos combater o bom combate? Combater o bom combate. Vou introduzir num tópico aqui que eu chamo missão Cristo encarnado. Cristo, missão, o Cristo em todo o mundo, missão Cristo encarnado em todo o mundo. Eu chamo de missão encarnacional, a missão de Cristo em mim. Isso não é uma interpretação nova do comissionamento, não. Isso vem antes do comissionamento e de pregar o Evangelho. Quem vai e prega o Evangelho só pode ser uma pessoa que está encarnado em Cristo. Sem isso, não podemos fazer. Eu vou falar sobre isso. É só um passo adiante do chamado e vocação. Amém? Você topa isso? 5 minutos? Você pode dizer amém? Está acompanhando? Diga glória a Deus. Amém.
O avivamento vem sobre isso. O avivamento não vem sobre crianças que querem dançar na chuva. O poder vem para a sua vocação. Então nós precisamos ter esse conceito para saber por que o poder de Deus é liberado. Se a gente souber desse conceito, Ele não vai liberar o poder sobre nós. Você pode dizer amém? O avivamento não é algo espetacular de Deus para carimbar algo que crianças querem fazer. O avivamento é poder de Deus para qualificar a sua vocação para que Ele cumpra o propósito dEle na terra através de você. Vai cantar, vai dançar e não vai vir uma gota de orvalho sobre você. Amém ou não? Eu estou falando com gente que tem ministério, né? Amém? Né? A gente pode falar um pouquinho mais com gente mais madura, amém ou não? Glória a Deus, né? Com a igreja, vai todo mundo, tudo legal. Domingo que vem está todo mundo aqui na frente, pequei, pastor, me ajuda. E tá, isso aí vai, a gente vai levando. Mas ministério é diferente. Você pode dizer glória a Deus? Quem mandou você vir? Já ter visto o jogo em casa. Você tem um ministério. Diga glória a Deus. Isso aí. Preciso só fazer uma introdução a respeito da vida de Jesus. João capítulo 4, amém? Jesus e a mulher samaritana, ok? Se citou na Bíblia. O que ele diz? Antes de chegar em Samaria, ele queria ir para um determinado lugar, Galiléia, e diz assim, é necessário que passemos por Samaria. Não era necessário que eles passassem por Samaria. Eles podiam fazer um outro caminho que não passasse por Samaria, mas ele disse, João descrevendo, ele está falando, João, desde o início, ele está falando sobre o chamado e a vocação de Jesus. Porque João disse na primeira epístola dele, aqueles que dizem que estão nele ou que conhecem ele, têm que andar como ele andou. Esse é o evangelho de João. Nós podemos fazer todas as programações evangelísticas, todas as programações da igreja, mas se a gente não andar como ele andou, não é autêntico. É isso que João defende. Pode fazer tudo na igreja, mas se você não anda como ele andou, tudo não é autêntico, é só ideia e palavra. Não ame de ideia e palavra, mas de atitude, de vida. Essa vida de amor, de missão, não vem da vocação ministerial, mas vem dele andando com você. Você consegue entender isso? Diga amém. Estão caminhando. É necessário que eu passe por Samaria. Por quê? O pai falou com ele, é necessário que eu passe por Samaria. Por que isso? Ele vai explicar o João capítulo 5. Eu não faço aquilo que eu quero fazer, eu faço aquilo que o pai manda eu fazer. Eu estou seguindo o pai, eu e o pai somos um. O pai manda eu parar, eu paro. O pai manda eu falar, eu falo as palavras que o pai me ensinou a falar. Eu não falo o que eu quero falar. Amém? João 14, verso 22 em diante, ele fala do grande desafio da igreja, é fazer obras maiores que ele fez. Vocês vão fazer obras, se você crê em mim, você vai fazer obras maiores do que eu fiz. Eu vou andar nas águas, e eu vou parar o sol. Não. Ele explica. Por que vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz? Porque eu vou para junto do Pai, eu vou fazer mediação entre vocês e o Pai, e toda vez que vocês orarem ao Pai, pedindo algo em relação à vocação ministerial, em relação ao chamado, ao propósito de Deus da terra, o Pai vai dar, porque Ele vai ser glorificado em mim, quando vocês realizarem o propósito dEle na terra. Mediação, em outras palavras, a vida que eu tive aqui na terra, ligado ao Pai, vocês vão ter na terra, ligado a mim. Vocês ligados a mim, estão ligados ao Pai. Vocês são um comigo, assim como eu sou um com o Pai. João 17. João. Nós vivemos o evangelho ligado a Cristo, não é o evangelho ligado a nós mesmos. O que nós queremos fazer é uma projeção mental de um Cristo que faz tudo pela gente. Não, Ele me fez para fazer algo para Ele. Esse ano eu me batizo, em nome de Jesus, eu me converti. Você está entendendo isso? Diga amém. Então é necessário que eu passe por lá, porque o pai falou. Aí ele vai lá e encontra com uma mulher.
e fala coisas que Nicodemos não entendeu. Ele fala, João 3, João 4, né? João 5, João 6, 7 e 8. Falando do ministério dele. Fala com a mulher, e quando ele fala dos maridos dela, fala, vejo que você é um profeta, ministério. Ele conectou com aquela mulher através do ministério. Vocação ministerial é a parte de fora, é a dança, é o teatro, é a estratégia com as crianças, é o ensino. Isso pode ser no trabalho, no intervalo da faculdade, na praia, na academia. A sua vocação ministerial é a sua vocação do seu trabalho. Mostrar isso. Vejo que você é profeta, eu vejo algo em você, eu vejo excelência no seu trabalho, eu vejo um amor na tua vida, você é diferente, você é algo, eu ando com Jesus, eu posso demonstrar isso em qualquer lugar, inclusive em casa. Vejo que você é profeta. E ele continua o papo com ela, fala de adoração, não é aqui mais em Jerusalém. É a mesma conversa que ele teve com Josué, ao pé de Jericó, é a mesma conversa. Esse é outro papo também. A mesma conversa que ele falou com José, ele falou com a mulher samaritana. E falou sobre missões com Josué. E está falando com missões com essa mulher. E está interagindo com a gente, porque ele está formando em nós o caráter do chamado e o caráter da vocação ministerial. Ele está montando uma igreja. Está usando a palavra dele e o Espírito Santo. Está interagindo com a gente agora. Aí ela fala com ela, ele se conecta no mundo dela, e ela fala assim, eu quero conhecer esse Cristo, sou eu. A vocação ministerial é só a primeira camada. Elas têm que entender, depois que conhecem o nosso ministério, perceber e compreender que elas estão falando com Cristo em nós. Só quem anda com Cristo, só quem anda com Jesus. A verdadeira comunicação do Evangelho não está em 10 palavras, mas numa vida autêntica de quem é discípulo de Jesus. Amém? Minha carreira qual é? Andar com o Senhor. Diga glória a Deus. Ele andava com o Pai. Aí no final, João capítulo 4, eu queria que você abrisse, por favor, verso 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou o que fala contigo. Verso 34 e 35. Perguntaram se ele tinha comido, e a resposta dele disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Diga, realizar a sua obra. É a mesma coisa que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11 e 12. Segundo a vocação ministerial, para cumprir o propósito de boa obra e obra da fé. Ele está falando de ministério, e está falando e do chamado dele. Fui chamado para fazer a vontade de Deus, andar com Deus, ser orientado com Deus, se parecer com o Pai. Eu ando com Jesus para me parecer com Jesus, ser transformado com Jesus, transpirar Jesus. As pessoas que me veem Jesus. É o meu ministério. Ele coloca a mesma ordem, ou Paulo coloca a mesma ordem do que o Senhor. Primeiro a carreira, depois o ministério. Você pode repetir isso comigo? Primeiro a carreira, depois o ministério. Vida de Jesus é a nossa vida, é a nossa referência. Você não tem nenhuma outra referência, a não ser Jesus. Carreira e ministério. Jesus pensava, andar com o Pai, viver com o Pai, ver o Pai fazendo, ser expressão do Pai. Quem vê o Pai vê a mim.
e ministério. Nós fomos chamados, ele é mediador dessa história. Eu andar com Jesus, pensar como Jesus, viver Jesus, vejo Jesus trabalhando, faço igual a Jesus, ele me ensina tudo, transpiro Jesus, Jesus vive através de mim, e ministério. Glória a Deus. Só uma ilustração. Em Atos 11, verso 26, a Bíblia diz assim: foi a primeira vez que os discípulos, Atos 11, 26, em Antioquia, foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. A palavra cristão é uma palavra mundana. É uma observação do mundo em relação a nós. Antioquia era uma comunidade internacional, onde vivia várias etnias, em grupos. Eles viam em Antioquia várias etnias juntas, diferentes etnias juntas, numa comunidade em que Jesus Cristo era o único Senhor. Eles ficaram observando como pessoas de raça diferente, de cultura diferente, estão unidas em um único nome. Aí chamaram eles de cristãos. Mas a Bíblia é clara, os discípulos foram chamados por pela USP, pela PUC, pela UFRJ, pelo Palácio da Guanabara, pelo Romário, foram chamados de cristãos. Mas a Bíblia nos chama de discípulos. Você não é cristão, você é discípulo. O diabo vem para acabar com o nosso chamado. Discípulo está sob disciplina, ele está sendo transformado. Ele fala assim: o que basta é que você seja igual ao mestre. Parecido com o mestre, caráter do mestre, vida do mestre. E ele fala em Lucas 6,46, se vocês me chamam Senhor, Senhor, por que vocês não fazem o que vos mandam? Mestre e discípulo, disciplina, obedecer à risca as ordens do mestre. Abra um parênteses, não é à toa que está um caos a igreja, porque nós queremos conviver com o Evangelho só com uma ótica ministerial. Há uma confusão generalizada. Você está entendendo? Quando você entende o seu chamado de ser discípulo, de andar com Cristo, ser membro do corpo de Cristo, como você é confrontado pelas alegações do Evangelho, risco, desconforto, dificuldades, desafios, como você enfrenta isso com uma esperança viva de você vai sofrer como ele sofreu, mas você encara isso tudo, sem saber dos resultados. Um discípulo faz isso. Atos capítulo 16, a clássica história de Paulo e Silas na cadeia, amém? Como eles param ali, se correspondendo com a alegação do Evangelho, eu acabei de falar, tiveram uma visão, desce a Macedônia, eles descem, para onde não sabem, desceram para um lugar que parecia ser um lugar melhor de oração, vão lá e começa um grupo de vida. Não, você combinou isso? Não, nós só chegamos aqui, começamos a orar, apareceu uma mulher, falamos de Jesus. Deus deu entendimento para que ela entendesse o Evangelho e creu. De todas aquelas mulheres, só uma se converteu, porque Deus deu entendimento para ela crer. Abre uma igreja, abre um grupo de vida e vamos lá. É preso. Batem Paulo em Silas, estão na cadeia. Se a minha ótica é ministerial, não há adoração, mas quando a minha ótica em relação às alegações do Evangelho, risco, desconforto e desafio, eu enfrento como um discípulo, aí eu posso adorar a Deus, porque eu não trabalho por resultado, eu trabalho apenas para andar com Ele, para obedecê-lo. Não tem problema nenhum. Acabou o ministério, acabou a verba, acabou o pastor, acabou a igreja, acabou a oferta, acabou a estrutura, acabou o teatro, acabou criança, acabou tudo.
Vai morrer? Eu sigo a Jesus. Acabou, eu sigo a Jesus. Olha, eu posso combater o bom combate, meu amor. Porque não é ministério, eu ando com Ele. Então lá sem nada, sem nenhuma maquiagem, sem nenhum prato, sem nenhuma caixa de som, sem nenhum giz para o quadro, sem nenhuma revista. O que eles vão fazer? Tem uma plateia. Eu não estou vendo, mas cada buraco desse, cada cela aí, alguém. Vamos cantar e orar. Estão fazendo isso de gratidão a Deus? Não, é uma estratégia. A palavra que está usando ali para orar, cantar e orar é ditaquê. Estão fazendo catecismo na igreja, na prisão. Estão contando a história de Israel na oração, isso no original. A mesma doutrina dos apóstolos, Atos capítulo 2, perseveravam na doutrina dos apóstolos, iam de casa em casa, passando orientação via oral. O que ele nos ensinou? Vida simples, vida humilde, ele não tinha onde encostar a cabeça. Amar a Deus e amar o próximo. Contra o narcisismo, contra o materialismo, contra o pluralismo. Em Roma, todos os caminhos levam a Roma. Júlio César é grande, mas Jesus é o único homem que nasceu Deus, é o único homem que foi crucificado pelos nossos pecados, é o único homem que ressuscitou. Ele é único porque nasceu Deus através de um homem. Deus pôde carregar sobre ele os pecados através da morte desse homem. Deus pôde vencer a morte através da ressurreição desse homem. Esse homem é Deus homem, ele é único. Bate de frente com Roma, bate de frente com a cultura, bate de frente com tudo. Transtornaram o mundo, chegaram até nós, são discípulos que batem de frente com a cultura. Cultura materialista, narcisista, pluralista e relativista. Essa pós-modernidade já existia no Império Romano, toda ela. E a igreja já enfrentava toda a pós-modernidade no Império Romano, que foi a plenitude dos tempos, apenas com discípulos. Se Jonas estava nervoso, imagine um discípulo amando os inimigos, dando o que não tem para alimentar os pobres. O que Deus não faria nessa nação? E a gente pede chuva, eu não sei para quê. Outro parênteses que eu abri e fecho agora. Estão cantando, orando, estão contando a história. Já viu o judeu orando? Já viu Neemias orando? Bendito Deus e Pai, que nos tirou do Egito, 45, conta tudo, a história toda, né? Daniel vai orar, não, que Moisés falou, Arão falou, brigaram com Miriam, conta a história toda na oração. Estou falando, contando tudo a respeito de Jesus, na lei, nos profetas, nos salmos. Dita aqui, doutrina dos apóstolos, cantada. Aí, lá na cadeia, exatamente isso no original, você sabia disso? Ela faz catecismo com as crianças. Puro evangelho reformado para as crianças. Amém? É isso que ela faz. Está fazendo isso na cadeia. Lucas escreveu Atos e escreveu Lucas. A mesma palavra que ele usa para que todos estavam prestando atenção naquilo que Paulo orava e cantava, é a mesma palavra que ele usa quando Maria para ouvir Jesus aos seus pés. É a mesma palavra, dita quê? Doutrina. Por que ela para aos pés de Jesus? Porque é um ensinamento que vem do céu. Não vem daquele judeu de 33 anos. Não vem de Jesus de Nazaré. Vem do Pai para ela. Ela para ouvir. O mesmo termo usado na cadeia. O mesmo ministério de Jesus é o mesmo ministério dos discípulos. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Seguir a Jesus é que nós precisamos, para que o nosso ministério cumpra o propósito de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Eu posso me identificar com Jesus de 5 formas. Humildade, Filipenses capítulo 2, serviço, João capítulo 13, amor,
João capítulo 13, Efésios capítulo 5, 2 e 25. Ser humilde como ele foi humilde, servir como ele servia nas coisas mais simples dentro do ministério, mais simples dentro da igreja. Amar fazendo sacrifício. Se vocês amam como eu vos amei, eles vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Feição dele, humildade, serviço e amor e missões. É aqui que eu quero entrar. João 20. Ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. Amém? João 21 é aquela tragédia que o pastor Armando falou aí. É um ministério sem seguir Jesus daquilo. Mas João 20 ele fala: assim como o Pai me enviou, eu vos envio também, e só para o Espírito Santo. Isso é João 20. João 17 ele ora: Pai, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu envio eles também. Então ele está enviando ao mundo. O discípulo, ele está falando assim no original, assim como eu entrei no mundo de Pedro, eu estou enviando eles para entrarem no mundo das pessoas. Assim como eu entrei no mundo daquele endemoniado de Gadareno, eles vão entrar no mundo das pessoas. Assim como eu entrei no mundo de Nicodemos, assim como eu entrei no mundo da mulher samaritana, assim como eu entrei no mundo daquela mulher cananeia. Ele não estava desprezando aquela mulher, estava entrando no mundo dela. Porque a filha dela não estava endemoniada, ela estava doente. A mãe que dizia que ela estava endemoniada, como nós costumamos dizer: pastor, meu marido é endemoniado. Ele não está endemoniado, é você que não consegue mais se relacionar com o seu marido. Ela está dizendo para ele: eu não consigo me relacionar mais com a minha filha. Vamos centralizar as coisas, comece a me adorar, eu sou o único Senhor. Entendeu o seu chamado, a sua vocação? Amém? Pode ir, que a porta está aberta na tua casa, missionária. Entrei no mundo dela. Nós precisamos entrar no mundo das pessoas. E só tem alguém que é habilitado por Deus para entrar no mundo das pessoas: Jesus. Ele habita onde? Olha para o lado. Na gente que ele habita. Ele habita na gente. Eu fui enviado para entrar no teu mundo, no mundo das pessoas. Dos incrédulos eu tenho a resposta da fé, para o solitário eu tenho a resposta da presença dele, para o desesperado eu tenho a resposta da vida. Ele é a vida, ele é a esperança, ele é a ressurreição. Eu não sou, eu só estou mostrando ele vive em mim. E como é que eu chego nas pessoas? Com o ministério. E quem tem que ver no ministério? Uma dança? Não, Jesus. Uma apresentação, ela precisa ver uma professora, uma vez vem Jesus na vida dela. Como vocês viram, vi Jesus na vida dela aqui. Sim ou não? Olhem por mim, que vocês não estão vendo Jesus nenhum aqui não. Preciso melhorar muito, precisa muito para chegar perto dela. Vocês estão entendendo isso? Entendeu como é que é importante o conceito? Ter tempo para conceituar. Palavra profética. Vale dos Ossos Secos. Ezequiel 37, verso 11. Deus fala para Ezequiel: esses ossos secos são a casa de Israel, são a igreja. Porque eles dizem: secou os nossos ossos. Você olha para aquela cena, tem um vale de ossos secos e um profeta. Esse profeta, em Ezequiel capítulo 2, estava no vale de ossos secos, porque isso é um estado emocional e espiritual. Não eram de fato secos, mas se sentiam secos no exílio porque estavam fora da presença de Deus. O judeu entendia que sair de Jerusalém era sair da presença de Deus, perder Deus. Eles estavam sem Deus. Quando a gente está sem Deus, sem chamado, sem andar com Ele, Jeremias 17, nós somos como um arbusto seco no deserto. Nos sentimos sozinhos e solitários. Quando você não vive o seu chamado, nem a sua vocação, você é um arbusto seco no deserto. E a causa de Jeremias capítulo 17 são os nossos ídolos.
Por quê? Se eu quero viver o meu ministério, corresponder-me com as alegações do ministério sem andar com Jesus, eu vou ter que ter um amparo além de mim para sustentar as minhas consistências em relação às alegações. Quando eu sou discípulo, quem me sustenta é Cristo, quem me mantém é Cristo, quem me consola é Cristo, quem me ama é Cristo, quem morreu por mim é Cristo, Ele é a minha esperança viva, é Cristo. Mas como eu vivo só o ministério, não vivo Cristo, eu tenho que ter um amparo, uma escora para sustentar a minha vida diante das alegações que eu vou administrar. Crio ídolos, cheio de ídolos. Eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual àquele, eu quero fazer aquilo. Cheio de ídolos. Os ídolos são muitos. E a vida é seca. A vida é seca. Eu não preciso de ídolos, eu não preciso de referências. Eu preciso ser igual a Ele. Eu sou igual àquele que eu adoro. Onde está o meu coração, aí está o meu tesouro. Foi Ele que disse para nós. Ezequiel estava ali, ele se sentia assim. Ezequiel capítulo 2, do verso 1 ao 8, ele diz: a dieta para você sair desse sequidão. Fica de pé, meu espírito vai se mover em você e come a palavra. Fica de pé. Não. Me perdoe. Vocês estão prestando atenção, me perdoe. Ele fala para o profeta: fica de pé, preste atenção que eu vou falar contigo. Você está igual um maluco aqui, perdido, fica de pé. Fica de pé. Uma nova disposição. Eu profetizo sobre a sua vida uma nova disposição. Fica de pé. O meu espírito vai se mover em você. Come a palavra. Retorna às primeiras obras, ao seu primeiro amor. Confia no Espírito Santo. Dependa dele. Se alimente de todas as orientações do Espírito Santo. E quando você mastiga a palavra de Deus, ele saiu do vale, ele é um discípulo olhando para um vale de ossos secos. Você sabe o que é o triste desse vale? Porque nós que temos um ministério, estamos nesse vale porque nós não somos discípulos. Quando nós estamos no vale e nós não somos discípulos, é porque nós estamos vendo só o ministério e lidando com as legações do Evangelho só por meio do ministério, resultado gráfico, o que vai acontecer, vamos fazer, vamos acontecer. E nós não seguimos a Jesus, nós não somos humildes, nós não servimos, nós não amamos, nós não entramos no mundo das pessoas, nós só vemos o ministério então. E você sabe por quê? Sabe o que nos sustenta nesse vale de ossos secos? É você olhar para os irmãos que não estão aqui e falar: eu faço mais do que as pessoas da igreja. Quando você não segue a Jesus e que te sustenta isso, eu faço mais do que ele, você é apenas um defunto olhando para um osso seco. Está todo mundo morto e você pior, porque você diz que não é osso seco. Você é apenas um defunto sem vida. Ministério sem autenticidade de Cristo é corpo sem alma. Você pode fazer tudo. Se você não é discípulo de Jesus, é corpo sem alma.
é aqueles defuntos que não são ossos secos e fala, eu faço mal, se satisfaz em saber que faz mais que os outros. Eu queria orar. Sinais de morte. Esfriamento progressivo do meu amor por Deus. Quando você é discípulo, você identifica isso, logo se arrepende. Quando você olha só o ministério, você administra isso. O seu amor por Deus vai esfriando e você vai administrando. O que eu faço para Ele é suficiente do que eu tenho intimidade para Ele. Estou ensaiando, estou trabalhando, não estou orando, não tenho comunhão, mas não tem importância, tudo que eu faço é para Ele. Isso é cinismo. Você está administrando as coisas. Esfriamento progressivo do seu amor com Deus, esfriamento progressivo do seu amor pelas pessoas, pelos irmãos da igreja. Você não ama, não faz sacrifício, você evita as pessoas. Como podemos dizer que nós estamos sendo aperfeiçoados do amor se nós temos recursos, vemos o irmão passando necessidade e nós não ajudamos? A gente rasga essa página como genealogia do Velho Testamento. Pula. Nosso amor está esfriando progressivamente para com Deus. O nosso amor está esfriando progressivamente para com os irmãos. E nós, cinicamente, viramos as costas para isso e nos dedicamos simplesmente ao ministério. Somos defuntos. Quando a minha esperança não está mais em Cristo e na sua volta, está no ministério. O ministério agora me sustenta, me dá subsistência, me dá esperança no futuro. O ministério é o meu ídolo. É Ele que te tira da cama. É o ministério que me tira da cama. É o ministério. Eu conheço o seu deitar e o seu levantar. Não sou mais eu. É o ministério. Quando o nosso passado é mais atrativo para nós do que o nosso futuro. Nenhuma experiência com Deus no passado pode substituir aquilo que Deus quer ser para nós hoje e no futuro. Quando as coisas secundárias obstruem a nossa intimidade com Deus. Sabe o que é coisa secundária? É tudo. Salmo 73, verso 25 e 26. O que eu tenho no céu, além de ti? Na terra, qual é o meu prazer? Tu és a minha herança para sempre. Tudo é secundário. E o secundário tem tirado a nossa intimidade com Deus. Sinais de morte. O último sinal de morte, que é o mais grave. O comodismo. E a resistência às novas orientações de Deus. Nós cinicamente falamos, Deus não está falando comigo. Porque se eu admitir que Deus está falando e dando uma nova orientação para o ministério, eu vou ter que admitir os meus temores do que vai me acontecer se eu obedecer a Deus. O que vai ser do ministério, o que vão pensar de mim, vai cortar a verba, vai fazer isso, eu vou perder isso se eu obedecer a Deus. E se Deus jogar a gente numa fornalha 7 vezes acesa? Se for a vontade de Deus, que você venha fazer algo e que não dê fruto nenhum e não tenha dado nenhum resultado, simplesmente para Ele saber que você vai obedecer a Ele só por obedecer a Ele. Se a sua reputação vai ser arruinada, se o seu prestígio vai ser manchado, se tudo aquilo que você construiu vai ser perdido no fogo,
Você está disposto a obedecer simplesmente por obedecer? Quem tem só o ministério recua e vai se dobrar diante de uma estátua de Nabucodonosor. Mas aquele que segue a Jesus, o resultado está na mão dele. Não sei o que vai acontecer. Eu corro riscos. Fui chamado para dificuldade e desafios. Se Ele não me livrar, não me livra. Eu obedeço Ele simplesmente porque Ele é o Senhor. E eu fui chamado para segui-lo. Quando Deus nos livra, quando nós obedecemos para a glória dEle, não mais para o ministério, e Deus manifesta o poder dEle para nos livrar, as pessoas vão ver o que Deus faz conosco através das provações. Eles vão ter que admitir o poder que Deus tem de livrar. Isso é evangelismo. Ver o poder de Deus na vida de uma pessoa que obedece simplesmente para a glória do Senhor. Isso é a essência do ministério. Essa é a essência de ser discípulo. Vamos orar. Nós podemos pedir o Espírito Santo sobre nós, para que venha uma nova direção no nosso ministério, porque Ele aqui está encontrando discípulos de Jesus. Ele pode vir sobre nós e derramar o amor dEle sobre nós, a fim de que nós possamos amar as pessoas ao ponto de nos sacrificarmos por ela e por Ele. Ágape, eu queria orar por você. Me perdoe o tempo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, o ministério pode me ajudar aqui. Vamos orar. Amém. Dê um abraço à pessoa que está do seu lado. Amém. Vamos orar. Eu queria orar, ministrar, orar com você. Eu não estou fora dessa não, amém? Eu sou cínico. Amém. Eu quero orar por você.